Quem perde, no caso, é a concessionária que deixa de cobrar. Agora a gente vai aqui para energia solar, de forma geral. A gente vai ver as vantagens, desvantagens, tipos de sistemas, os módulos dos sistemas de aterramento. Dentro das vantagens e desvantagens, a gente tem que a energia solar, ela apresenta uma economia ao longo prazo, como eu falei, o payback. Hoje em dia, está ali entre 4 anos e meio e 6 anos para clientes pequenos, residenciais, com potência média ali de 4 kW-pico, que abrange grande parte dos clientes que a gente tem hoje em dia residenciais. A gente tem uma vida útil de 30 anos, mais ou menos, isso se dá pelas garantias mesmo, garantias de inversores. Hoje em dia a gente tem 10 anos, garantias de placa. O mínimo que a gente tem é 25 anos, que ela vai gerar até 80% da potência nominal dela. A gente também tem a possibilidade, né, de não utilizar a rede elétrica, no caso de sistemas off-grid. A gente também tem uma valorização de imóveis. Hoje em dia a gente consegue ver mais comum construções de casas padronizadas, a gente consegue ver já algumas sendo construídas até mesmo com a solagem implementada. Dentre as desvantagens, a gente tem que, hoje em dia, claro, ainda há um alto custo associado à implementação da energia solar e, como eu falei, de sistemas off-grid, que precisam de baterias, né? Baterias são muito caras, então, hoje em dia, baterias usadas normalmente, elas possuem sim uma baixa eficiência em sistemas. O sistema on-grid, ele é o famoso sistema conectado à rede. Ele se mantém ligado com a rede de distribuição, não tem a necessidade de armazenar a energia produzida pelas placas em baterias. Sendo assim, ele pega a energia gerada pelas placas, corrente contínua, ele transforma em uma energia que seja a mesma do padrão da rede, no nosso caso, 60 Hz, 220 volts. E sistemas on-grid são sistemas que geram a compensação, né? Geram créditos para você, já que eles injetam energia na rede. As faixas de tensão de inversores geralmente estão ali entre 110 e 220, a depender do local onde seja instalado. No caso aqui no região Nordeste, a gente tem a maioria 220, no Brasil todo a gente tem 60 Hz. Então, os inversores muitos inversores de hoje em dia já estão preparados, né, para trabalhar tanto em 110 quanto 220, quanto faixas de frequência entre 50 e 65 Hz. E geralmente apresentam uma eficiência de 98%, os inversores mais atuais, mais melhores de linha. O sistema off-grid, que é o famoso sistema isolado também, ele é feito com o armazenamento dessa energia, né? No caso, a gente não vai ter a geração com a geração de créditos, né? Injetando na rede. Ele é capaz Não é necessário, né, a ligação com a rede de distribuição para prover energia para a unidade consumidora, né? Apesar de que, claro, as unidades que tenham sistema off-grid vão ser também conectadas à rede por questões de caso o banco de baterias acabe, a pessoa não pode ficar sem energia. São usados sistemas off-grid são muito casos isolados. Por exemplo, não posso deixar que eu tenho um sistema aqui do meu comércio, eu não posso deixar que esse sistema desligue caso haja uma falta de energia. Então eu posso dimensionar meu banco de baterias para suprir determinados equipamentos que eu preciso contar com eles. Dentro do sistema off-grid a gente tem os painéis, né, comuns para todos os sistemas. A gente pode ter controladores de carga, que são equipamentos usados para transferir a energia elétrica das placas para um sistema de baterias.
no caso, o controlador de carga, a gente pode ver usando a corrente das placas, que geralmente é por volta ali de 14 a 18 ampere, uma tensão de 40 volts, a depender, né, claro, de formação dessas strings, e ele pode transformar isso de uma forma que armazenar dentro da bateria. A gente tem também os inversores, né? Que os inversores a gente já tem dentro do inversor esse controlador, então ele já faz toda essa ligação de controle. Por exemplo, o inversor off-grid, a gente pega a rede que vem da concessionária, a gente liga nele e dele a gente liga o restante da unidade consumidora e as baterias. De certa forma, ele funciona como uma chave. A energia da rede passa por ele para depois passar para as cargas. Então ele consegue detectar essa falta e automaticamente já pegar, puxar do banco de baterias para alimentar essas cargas. Como, por exemplo, é o caso também de inversores híbridos. Inversores híbridos são uma mistura dos dois. Eles conseguem tanto injetar energia, como conseguem também pegar de um banco de baterias. Aqui, bem basicamente, dentro de todos os inversores, a gente tem um sistema que é a MPPT, que é um sistema de tracking do ponto de máxima potência que a gente vê em eletrônica de potência. Aqui na esquerda a gente tem um diagrama básico desse sistema de inversor de corrente contínua para alternada. Aqui na figura da direita a gente tem a parte de baixo do inversor, né, que é onde tem as conexões, as chaves, e aqui a gente tem as MPPTs na vertical, e aqui cada MPPT, no caso aqui, é um inversor de duas MPPTs, né, na vertical, e um string em cada. A string, no caso, ela vai... Inversores podem ter um MPPT e duas strings, ou seja, as duas correntes dessas strings elas vão se somar dentro da MPPT. Na MPPT vai ocorrer esse tracking do ponto de máxima potência para que a gente tenha um máximo de eficiência na geração. A gente não tenha essas perdas pela variação que existe de onda. A gente tem a NBR 10899. Ela define um conjunto de regras da placa solar em si, de células fotovoltaicas, né, interligadas eletricamente. O módulo em si, ele é um conjunto de células fotovoltaicas interligadas em série e em paralelo, encapsuladas em materiais, em diversos materiais, como a gente pode ver, a gente tem a célula fotovoltaica, a gente tem a moldura, a gente tem um vidro temperado em cima, a gente tem um encapsulante. Então, a placa são várias camadas de materiais que não só protegem a placa, né, como garantem que ela vai ter a melhor eficiência. Protegendo de choques, né, claro, a moldura e o vidro temperado, porque pode acontecer de bater alguma coisa na placa, ela precisa ser minimamente resistente para não quebrar com tanta facilidade e assim prejudicar a geração. De forma geral, os módulos em si, eles são caracterizados principalmente de duas formas. A gente tem os módulos monocristalinos aqui na esquerda. É uma tecnologia mais antiga e ela tem uma eficiência mais alta. Por quê? Porque o processo de fabricação dele ele é feito a partir de extração de um cristal único de silício muito puro, claro. E esse cristal único de silício, ele é cortado para formar as lâminas, no caso, como a gente tem aqui, e vai formar a célula. Ele, por ele ser feito com cristal, uma pedra única, pura, esse módulo monocristalino, ele tem uma eficiência maior,
Geralmente, comercialmente, a gente vê módulos mono com eficiência de 15 a 22% por aí. Principalmente até mais. Hoje em dia a gente consegue ver até quase 23% de eficiência em um módulo monocristalino. Como eu falei, as vantagens desse módulo do mono é que eficiência mais alta, com eficiência maior eu consigo entregar a mesma potência com um módulo menor, então eu economizo o espaço, consigo alocar mais módulos. E eles também apresentam uma vida útil de por volta de 30 a 25 anos. Porém, eles também, como falei, eles são feitos, o processo de fabricação deles é feito por um cristal único de silício. E no processo de fabricação, uma desvantagem que ele tem é que, por exemplo, ele acaba produzindo mais restos, porque o processo de fabricação dele não é cada módulo feito individualmente. Então, vai depender do cristal que é formado, que é feita a matéria-prima. Então, existem certas perdas associadas à fabricação do módulo monocristalino. Já o poli, ele é feito da formação de diversos cristais, por isso o nome mono, policristalino. E ele, naturalmente, ele possui uma eficiência um pouco menor. Hoje em dia, a gente encontra módulos policristalino com eficiência entre 8%, podendo chegar até 19%, em alguns casos, a depender da marca, a depender da qualidade do módulo. Como eu falei, as vantagens que ele tem é que ele apresenta menos perdas de resíduos no processo de fabricação mesmo, e ele, naturalmente, ele tem uma potência um pouco menor ou uma área um pouco maior comercialmente. Agora, quanto às estruturas de suporte para os módulos. Atualmente, a gente pode ter aqui as principais formas que a gente encontra comercialmente de alocação de placas. A gente tem telhado, a gente tem telhado metálico, a gente tem telhado de cerâmica, a gente tem fibrocimento também, que geralmente usa a estrutura de telhados cerâmicos, né, de madeira. A gente pode ter em sistemas de alocação em laje ou em solo. Solo também a gente tem, vou falar mais para frente. As principais diferenças de suporte para telhados cerâmicos e metálicos é justamente a estrutura abaixo. Em telhados cerâmicos, geralmente a gente tem a estrutura de madeira, que a gente pode ver aqui na esquerda, que, no caso, essa é uma estrutura de gancho. Ela, você levanta a placa, você coloca o gancho, acopla no caibro, que passa entre as telhas, e esse gancho ele fica fixado, você cobre novamente com a telha para evitar goteiras, e o trilho ele é acoplado em cima desses ganchos, sem a necessidade de furar a telha. No caso aqui, o que eu estou mostrando, ele vai debaixo da telha, acoplado no caibro. A gente tem também, dentro de telhados cerâmicos ainda, a gente também tem o tipo de estrutura que eu vou mostrar bem mais para frente, que é o que a gente vai usar no estudo de caso, que são parafusos prisioneiro, que é o parafuso mais comum hoje em dia, eu acredito que seja parafuso prisioneiro, que é um parafuso de mais ou menos 15 centímetros. Você vai aparafusar na telha em si até chegar ao caibro. Ou seja, você vai furar a telha ali, né? Tem uma certa proteção contra água, mas é outra forma de alocar em telhados cerâmicos. Já em telhados metálicos, a gente usa o mini trilho. Deixa eu ver se tem a foto aqui. A gente usa o mini trilho. Por que ele é usado dessa forma? Porque telhados metálicos a gente tem que usar o ponto de estrutura dele que possui mais resistência, que é essa parte mais alta do telhado. Então o mini trilho ele vai servir para alocar as placas dessa forma no telhado.
Ele também tem ali uma altura mínima que ele precisa ficar, porque telhados metálicos, eles esquentam mais do que telhados cerâmicos convencionais. Então, tem que ter uma área de ventilação mínima para que as placas não venham esquentar muito e venham perder potência. A gente tem também um sistema de alocação laje e solo. De acordo com a NBR 6123, ela caracteriza, assim, ela trata de várias coisas dentre ela. Ela trata das regiões do Brasil e os ventos que correm nessas regiões. Essa NBR ela é tomada como base para a fabricação dessas estruturas. Por quê? Claro, as estruturas precisam ser capazes de aguentar a resistência, aguentar o vento nessas velocidades. Aqui na região, no Ceará, a gente se encontra na região 1, que a presença de ventos até 30 metros por segundo. Se eu não me engano, essa velocidade de ventos, ela é não é uma das maiores no sul do país. Essa velocidade é bem maior. E ela vai ser também, a questão da região, ela vai ser usada também nessas estruturas para determinar características físicas na construção, como, por exemplo, a distância que eu vou colocar cada pilar de fixação. Então, por exemplo, dentro do próprio datasheet de uma estrutura de laje, a gente vai ter distâncias máximas e mínimas de estruturas dessas de fixação e de pilares de acordo com a região que se encontra a instalação. Estruturas, já as estruturas solo, a gente tem, elas são muito usadas comumente em grandes usinas, a gente encontra em grandes usinas, principalmente usinas maiores que 20, 30 kW-pico, porque são casos onde o cliente ele tem uma área aberta que ele quer implementar uma usina. Então, essas estruturas são feitas em escavação, você vai escavar o solo, você vai concretar o solo, alocar os pilares e preencher o restante com concreto, garantindo a segurança, né? A gente também tem os carport, que é basicamente uma estrutura solo, só que mais elevada, formando como se fosse um estacionamento mesmo de carros. São estruturas muito difíceis de serem vistas comercialmente. Eu nunca cheguei a ver uma pessoalmente, porque não é muito comumente usada, o preço delas são mais elevados, mas a depender, claro, da situação, da necessidade do cliente, pode ser implementado e basicamente ela é uma estrutura solo um pouco mais elevada, possibilitando a entrada do carro embaixo dela, né, no estacionamento. Dentre os materiais principais, além das estruturas de fixação, inversores, módulos, os materiais mais importantes que a gente tem para geração solar são os disjuntores, DPS, fusíveis, string box e baterias. O disjuntor, como a gente já sabe, ele tem a função de proteger os circuitos, proteger os condutores contra sobrecorrente. E tem que ser dimensionado a partir de, claro, da potência de geração. Dimensionar a partir do inversor, a corrente de saída do inversor. O DPS, ele é o dispositivo de proteção contra surtos, né? Ele é um equipamento, ele é usado para detectar e desviar sobretensões transitórias na rede. Ele, de certa forma, ele desvia correntes de surto para o terra. Então, a gente vai ver mais para frente a forma que ele é interligado. O DPS, ele é dividido em três classes. A classe 1, que são dispositivos capazes de drenar correntes parciais geradas por raios, recomendados para áreas urbanas, periféricas. A classe 2, que são usados de descargas indiretas em edifícios. E a classe 3, que são instaladas em equipamentos, geralmente. Os fusíveis,
A gente não usa fisicamente fusível comumente, né? O fusível geralmente ele está integrado ao inversor, quando o inversor possui essa proteção de sobrecorrente, ou ele está integrado na string box. E as baterias, claro, para sistemas que necessitam de baterias, como sistemas off-grid e sistemas híbridos. Como a gente falou, né, o disjuntor, os dois são similares. A gente vai ter o tipo de curva dele, a capacidade de interrupção, isso tudo na frente para facilitar a visualização, e a capacidade de corrente dele. Da mesma forma, o DPS, a gente vai ter a classe, a tensão com que ele trabalha, o indicador de funcionamento, se ele foi, foi ativado ou não. Isso vai ter diferença para a gente conseguir visualizar quando necessário. Aqui a gente tem uma visão de uma string box aberta. A string box ela vai funcionar como uma proteção a mais do sistema para casos onde o inversor ele não possui essa proteção integrada. Ou seja, alguns sistemas vão ser obrigatórios o uso de string box, outros não, porque o inversor já tem essa opção de proteção integrada. A maioria dos inversores hoje não possui essa proteção ou possui, porém, indica o uso de string box para uma proteção a mais. Ela é basicamente formada pelas strings, elas vão ser interligadas dentro de uma caixa com a chave seccionadora. Quanto ao aterramento, ele vai seguir a 5410, juntamente com a 16690, que trata das instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, especificamente. Quando o aterramento é feito de maneira correta, ele protege tanto a integridade das pessoas, evitando fugas de corrente, também auxilia no funcionamento de dispositivos de segurança. Ele elimina as cargas que podem se formar em carcaças ou partes metálicas. E, claro, isso é de extrema importância no sistema solar, porque a gente tem as placas que possuem carcaças metálicas, a gente possui os trilhos, que também são metálicos. Então, ele vai envolver todas as partes condutoras do sistema solar. Os tipos de aterramento utilizados são o TT ou TN, né? O neutro ligado à Terra e massas ligadas à Terra de proteção, ou o neutro ligado à Terra de serviço e as massas ligadas ao neutro. Aqui a gente tem na placa, isso aqui é na placa em si, a gente tem um chanfrozinho para conectar, para equipotencializar todas as placas. E geralmente o aterramento ele é feito um aterramento específico comercialmente. O pessoal usa muito o aterramento específico para cada. A gente, por exemplo, vou fazer no telhado, eu vou colocar as placas, eu vou pegar essas placas equipotencializar e descer com um aterramento próprio para as placas. Depois eu vou fazer um aterramento próprio de haste para o inversor, para não interligar usar o neutro do cliente, porque muitas vezes não tem aterramento próprio ou específico para o cliente de forma apropriada, né? Agora a gente vai para a metodologia de dimensionamento de uma usina, onde a gente vai estudar sobre o potencial energético, a demanda, escolha e disposição de módulos, a escolha do inversor, o projeto elétrico em si e análise de perdas. A potência energética do local onde vai ser feita a instalação, ela varia muito. Ela pode variar com quantidade de horas com sol no dia. Ela tem uma irradiação média mensal própria da região, geralmente. Existem perdas por calor. Então, a mesma região com a mesma irradiação, por exemplo, aqui
em Sobral e na Meruoca. As irradiações são bem similares, porém, geralmente na Meruoca tem uma melhor geração, simplesmente pelo fato da temperatura ser um pouco mais baixa, o que vai acarretar em perdas, claro. As horas de sol pleno, né? Ela é uma grandeza que reflete o número de horas de sol do dia, que a irradiância solar deve ser igual a 1 kW por metro quadrado. Esse 1 kW por metro quadrado, ele é especificado no datasheet do módulo e ele é usado como parâmetro para testes para demonstrar a potência do módulo e como o comportamento do módulo dentro dessas condições. Por exemplo, a condições de 1 kW por metro quadrado a 1 ATM. A gente vai ver mais para frente especificado no datasheet do módulo. Então, a ordem de sol por dia é basicamente a radiância do local, que geralmente é dado em kWh por metro quadrado, dividido por 1000, que a gente vai ter ali, obter com isso. A gente vai obter a média de horas de sol pleno por dia, que é usado basicamente para calcular a potência de geração. A gente tem uma ferramenta muito boa, que é o Sandata, que é da Cresesb, que todo o trabalho que você vai ver de solar sempre tem a Cresesb no meio, porque ela tem um banco de dados muito bom nessa questão. Ela dispõe, você coloca a localização lá no site, e ele dá a radiação do plano horizontal, média mensal, média anual. Como a gente pode ver, a gente coloca aqui a localização de Sobral, ele pega a partir do módulo do campo de obtenção de dados mais próximo. A gente tem aqui, para inclinação de zero, a gente tem radiância, por exemplo, em setembro, que seria maior, de 6,4 kWh por metro quadrado. Isso, no caso, transformando aqui em horas de sol pleno, a gente tem 6,4 4 horas de sol pleno por dia para o mês de setembro. Isso, se não me engano, são dados de 2022. Então, aqui, por exemplo, para menor médio mensal, maior mínimo mensal. Pronto, a gente tem aqui da média. A maior média anual, a gente tem de 5,5. Ou seja, em média, a gente teve 5,5 horas de sol pleno por dia. O melhor plano de inclinação para os sistemas, ou seja, a inclinação dos módulos em si para sistemas, é o ângulo com maior mínimo mensal dentro desse estudo da Cresesb. E menor delta possível, ou seja, menor variação possível. Porque são critérios mesmo que se baseiam no cálculo da quantidade mínima de módulos necessária para a geração. Aqui a gente tem um gráfico também pela Cresesb, que basicamente mostra a diferença das localizações. No caso aqui está comparando Sobral e Massapê e as irradiações. Geralmente, na maioria dos clientes, a gente define o quanto o cliente precisa de geração a partir da fatura dele. Isso é muito comum para clientes grupo B, onde a compensação é de forma 1 para 1, mas já para clientes grupo A, onde eles têm demanda, horário ponta e fora ponta, a forma de fazer esse cálculo é um pouco diferenciada, né? Não é tão simples quanto fazer um cálculo de 1 para 1. É necessário ver ali quanto ele vai ter de geração na ponto, fora ponto, quanto ele vai abater realmente da conta dele dentro dessa margem. Então, geralmente a gente pega aqui, a gente pode pegar pelo cliente, a gente pergunta se a geração dele, a média de consumo dele aqui está normal, se ele aumentou o consumo, se ele pretende aumentar o consumo, se ele pretende, por exemplo, adicionar mais equipamentos na unidade dele, caso seja o caso. Ele pretende botar um ar-condicionado, 2, 3 na casa, a gente pode pegar
dimensionar o sistema a partir desse consumo que ele já tem, essas médias de consumo que ele já tem, e considerar os equipamentos novos. Dentro de um cálculo simples, para se obter a quantidade de painéis para ser usados, realmente, a partir do consumo médio, a gente tem que, basicamente, que a energia a ser compensada, né, diariamente, ou seja, a energia que o cliente precisa ter mensalmente, ou diariamente, no caso, ela é a energia mensal de consumo menos a taxa de disponibilidade, que a gente vai falar mais para frente. Pronto. Custo de disponibilidade, né? Voltando aqui para as leis, a taxa de disponibilidade, pela regra antiga, a 482, ela corria da seguinte forma. O custo de disponibilidade ele é uma taxa cobrada pela concessionária como se fosse basicamente pela disponibilidade mesmo. Ou seja, a concessionária ela está dizendo que eu estou te disponibilizando esse medidor aqui, estou te disponibilizando energia para caso você precise usar. Se você não precisar, você paga, mesmo não tendo consumido, porque é um custo que eu estou tendo para manter esse equipamento aqui, para manter ele funcionando. Então, no caso, para clientes monofásicos, essa taxa mínima é uma ligação, é uma taxa de 30 kWh. Isso é determinado pela lei 482. Não é a concessionária que diz. Então, para ligações monofásicas, se eu não consumir nada, eu vou pagar mensalmente uma taxa de 30 kWh. Já para ligações bifásicas, vai ser 50 e trifásica 100. Antes, na 482, a forma com que essas taxas eram cobradas, havia uma cobrança, né, de disponibilidade e o consumidor ele gera energia, ela realizava a compensação de todo o consumo dele, ou seja, é como se ele não tivesse consumido naquele mês. E essa taxa de disponibilidade ela vinha cobrada por fora, ou seja, ele recebia a conta de energia com a taxa de disponibilidade inclusa para ser paga. Por exemplo, então, se eu for um monofásico, viria uma conta ali, fora impostos e iluminação pública. Viria todo mês uma taxa de 30 kWh. Atualmente, a compensação ela se dá ao excedente de energia. Ou seja, essa cobrança ela é feita em cima do que ele injeta. Não é mais feita por fora que vem um custo para o cliente. Ele é descontado a partir da injeção que é feita. Então, a forma de cobrança dessa taxa de disponibilidade também mudou. No caso, o que? O custo de disponibilidade continua com os valores de referência, né? Como a gente falou, para clientes GD1, que são os clientes com direito adquirido, ou seja, não pagam fio B, se o consumo dele medido for maior do que o valor de referência, a compensação ela vai ocorrer somente até o valor de referência, que é cobrado na conta. Se o consumo for menor, ele paga o custo de disponibilidade, ou seja, se ele não injetar, ele vai pagar o custo de disponibilidade, senão o custo de disponibilidade vai ser diminuído do injetado dele. Voltando lá para o cálculo, faz o cálculo de dia dele, basicamente o consumo menos a taxa de disponibilidade, dividido por 30, porque basicamente a gente pega ali uma geração diária, a gente pode pegar uma geração diária, pode pegar mensalmente também, e basicamente a potência em watt pico, né, que ele precisa, é a energia necessária a ser compensada diariamente, dividida pela irradiação do local. E o número de painéis é justamente essa quantidade de watt pico que ele precisa, dividido pela potência de cada painel.
E claro, a potência de cada painel vai ser dependente do local do produto que ele compra. Existem painéis hoje que vão entre 500 watts até 665 watts, que são muito usados hoje em dia comercialmente, são muito comuns. Então a gente tem aqui um exemplo para unidade que consome 600 mensais, sendo monofásico, localizado em Sobral. Que lembrando, Sobral a gente está pegando aqui pelos dados da CRESESB, está pegando uma taxa de radiação de 5, média de 5,49 kW de hora de sol pleno, né, basicamente. Então, voltando aqui para um cliente que possui um consumo monofásico de 600 kWh, a gente vai subtrair o consumo dele pela taxa de disponibilidade, 30 por semana, dividido por 30, basicamente, para pegar isso e botar em valores diários. A gente tem, após isso, 19 dividido por 5,49, que são as horas de sol pleno por dia, a gente tem uma potência necessária para abranger essa geração de 600 de 6,46 kWp. 6,46 kWp, no caso, em painéis de 665, eu ia precisar de 5,26 painéis para abranger esse consumo desse cliente. Isso, claro, sem considerar quaisquer outras coisas que vão afetar a geração, como o sombreamento. O sombreamento afeta a geração, então eu não posso considerar esse caso e desconsiderar o sombreamento, porque a gente sabe que sombreamento é uma coisa que afeta muito a geração. Dentro disso, a gente parte para critério da escolha, né, dos módulos. Basicamente, hoje em dia, para o que é que a gente leva em conta ao escolher os módulos? A gente tem a disponibilidade e o prazo de entrega. A gente tem o tamanho do módulo e a adequação do telhado. A gente tem o valor de tensão e corrente compatíveis com o inversor. Ou seja, para escolher o módulo, eu vou ter que levar em consideração esse módulo aqui. Eu consigo alocar no telhado do cliente? Ou ele é maior do que o telhado consegue suportar? Por exemplo, se for um telhado muito limitado, limitado por platibanda, que já possa, até a platibanda possa até causar já um sobreamento, preciso considerar então alocar esses módulos dentro de uma área onde eles consigam, né, ser alocados e já considerar a sombreamento. Então eu preciso saber o tamanho do módulo, preciso saber se ele realmente ali se aloca certinho. Muito comumente tensão e corrente não vão ser problemas para alocar dentro de inversores. Existem pouquíssimos casos que você precisa realmente prestar muita atenção nesse caso de tensão e corrente, principalmente em inversores off-grid e híbrido, que são mais limitados em questões de potência CC. Então você precisa ver o quanto ele aguenta em tensão e o quanto ele aguenta em corrente, porque eles são mais limitados que inversores on-grid convencionais. Aqui a gente tem aqui um recorte de um datasheet de uma placa Lipton 560. A gente tem basicamente parâmetros elétricos para condições sobre STC. São condições ótimas de geração. São condições de, tipo, por exemplo, é a condição perfeita de geração. Seria STC. Sempre que você vê STC, são condições ótimas de geração. Condições, como eu falei, pressão até 1,5 atm, irradiação de 1 kW por metro quadrado por dia. E a gente tem aqui a tensão de circuito aberto, e levar em conta corrente de curto-circuito. Também, para de mencionar, dentro da MPPT, como eu falei, strings. Se eu tenho duas strings, elas vão se somar as correntes na MPPT, então MPPT tem que aguentar a corrente que vai sair dessas strings. E aqui a gente tem até a eficiência, como eu falei. Essa placa tem 21,68 de eficiência em
condições ótimas. E NOCT, no caso, são condições não perfeitas para a geração. São condições mais adversas que a gente encontra mais normalmente, né? A gente já tem aqui uma perda grande de potência. No caso de nominalmente, ela tem 560 e em condições não ótimas a gente tem 417 watts. Aqui da mesma forma, uma placa bem mais antiga de 325 watts, que a gente pode ver com uma eficiência bem menor. No caso, essa aqui ela é uma placa policristalina que possui uma eficiência de 16,49, tanto em condições de ótimas de geração. A norma 10899, ela, que é aquela norma que eu tinha citado anteriormente sobre módulos, ela tem essa figura aqui bem confusa que basicamente ela fala sobre o melhor posicionamento da alocação das placas e não só isso, mas coisas importantes para levar em conta, como, por exemplo, a gente tem que saber o ângulo de incidência, que é o ângulo que os raios se concentram na placa. A gente tem o ângulo azimutal de uma superfície, que no caso seria o quanto a placa está desviada a partir do norte. No caso, o ângulo azimutal zero seria dizer que a placa, a face de geração da placa está virada totalmente para o norte. Dentre outros, aqui é um pouco confusa essa imagem, mas ela representa bem os ângulos que são importantes, alguns, levar em conta para essa melhor alocação das placas. E, claro, isso também afeta na geração, porque quanto mais diretamente os raios incidem nas placas, claro que eu vou ter uma geração melhor, eu vou ter uma eficiência melhor. Porém, também alguns estudos mostram que não há exatamente um consenso quanto à inclinação. Então, eu não vou dizer, não existe, por exemplo, tal grau para tal, por exemplo, tal latitude, eu preciso botar tal grau. Não é exatamente isso. Tem uma certa margem que você pode trabalhar de inclinações a partir da latitude do local que você está. Aqui da latitude do Ceará, está entre 3 e 4, se não me engano, por aí. A gente pode colocar os módulos uma inclinação de 5 graus, 10 graus. A gente pode perceber uma certa perda se a gente colocar, por exemplo, o módulo a uma inclinação de 15, 20, 25. Por quê? Os raios não vão incidir em cima da face do módulo de forma direta. Então, vai haver uma certa perda considerando isso. Aqui a gente tem da latitude local, de 0 a 10, que no caso é onde a gente se encaixa. Tem uma recomendação de 10 graus para essa inclinação do módulo. Já para latitude de 30, 40, a gente tem a latitude do local mais 10, ou seja, se eu estou na latitude 40, eu vou botar 40 mais 10, inclinação de 50. O Inmetro, ele, como a gente sabe, né, ele regulamenta os equipamentos que são usados. E qualquer projeto que você vai enviar, você precisa ter o registro do Inmetro para aquele inversor. Geralmente não pedem para as placas, mas o inversor é obrigatório você mandar o registro do Inmetro, comprovando, né, que aquele inversor ele está dentro das regras que o Inmetro diz que o inversor precisa ter. Dentro dessas regras, a distorção harmônica não pode ultrapassar, deverá ser menor que 5% de qualquer potência de operação, né? Além disso, a eficiência do inversor precisa ser superior a 85%. E, além disso, o próprio Inmetro, né, essa portaria 004 de 2011, ela também caracteriza dizendo que o inversor precisa ter alta confiabilidade e baixa manutenção. Ele precisa
tem uma ampla faixa de operação de tensão, como eu já tinha falado, né, de 110 e 220, ele precisa trabalhar nessa faixa de tensão, ou até além disso, dentro dessa faixa. Ele precisa também ter uma baixa emissão de interferência eletromagnética, uma tolerância aos surtos de partida das cargas. Ele precisa ter um certo grau de proteção IP, né, para não ter risco de qualquer gotícula acabar prejudicando o equipamento. E uma garantia de fábrica mínima de 2 anos. Como eu já tinha falado, os inversores geralmente eles possuem uma garantia mínima de 5 anos e a maioria está girando hoje em dia de entre 10 anos de garantia de fabricação. Aqui a gente tem o datasheet de um inversor, um inversor on-grid, onde a gente tem basicamente o modelo aqui em cima, os modelos de 3.000, 4, 5 e 6.000 watts, a potência máxima de entrada em corrente contínua. Sempre o inversor vai aguentar uma corrente contínua, uma potência de corrente contínua 50% maior do que a nominal dele. Basicamente, 3.000 é o que ele vai injetar. O máximo que ele consegue injetar é 3.000, porém você consegue ter até 4,5 kW-pico instalado nele. Isso o inversor garante que ele vai conseguir ter essa potência sem causar danos nem riscos ao equipamento. Como eu falei, a gente tem a tensão de entrada máxima também, que essa tensão de entrada a gente vai ter que levar em conta. Vai ter que levar em conta a quantidade, a tensão das placas. Então, por exemplo, eu tenho uma tensão máxima de operação de 42. Eu posso colocar 10 placas e vou conseguir 420. 11 placas e vou ficar... Não, estou calculando aqui errado. 600 volts quer dizer que eu posso ter até 14 placas conectadas dentro dessa string por entrada. Geralmente a entrada ele quer dizer string MPPT, ele sempre usa a sigla MPPT para normatizar. Mas cada entrada dessa é um string e cada string dessa precisa ter uma certa faixa de tensão. Aqui a gente tem uma faixa de tensão nominal que é 360, que, por exemplo, o inversor ele vai trabalhar na melhor eficiência dele nessa faixa de 360 volts. Então aqui ele vai estar trabalhando na melhor eficiência possível. Eu posso passar disso, claro, mas não posso ultrapassar a entrada máxima. A gente tem uma tensão de alimentação inicial, que basicamente é o mínimo que ele precisa para continuar funcionando, mas é diferente da tensão de start. A tensão de start do inversor, nesse caso, 100 volts. Ou seja, eu preciso de pelo menos uma string que tenha 100 volts para eu conseguir startar aquela MPPT. Abaixo disso, eu não vou conseguir dar start naquela MPPT, ela não vai começar a geração, não vai iniciar o tracking de máxima potência porque ela não vai iniciar, então não vou ter geração. É possível que, no caso aqui, como eu mostrei, a tensão de alimentação inicial 60 e a de mínimo de funcionamento 100, ou seja, em caso de eu ter ali próximo ao 100, eu consigo startar a MPPT, mas caso eu baixe, a MPPT ainda vai funcionar, porém, claro, com baixa eficiência, né? Mas ela ainda vai funcionar mesmo abaixo de 100 porque ela consegue ali ter uma alimentação mínima de 60 para continuar funcionando. A gente tem uma corrente de entrada máxima. Essa corrente de entrada ela é por MPPT, então é aconselhável que a gente não tenha uma corrente de funcionamento maior que 16 para uma MPPT, ou uma corrente de curto, né? Como a gente viu no datasheet das placas, a gente tem a corrente de curto, que ela não ultrapasse também os 24 amperes nesse caso, em cada MPPT. A gente tem o número de entradas e MPPTs independentes, no caso 2 e 1, ou seja, 2 MPPTs e uma entrada. Os inversores hoje em dia,
comercialmente. A maioria entre 1 kWp até 20 kWp, a maioria ficam num range de 2 a 3 MPPTs. A gente tem aqui também os níveis de tensão de funcionamento do inversor, como eu já tinha falado, as frequências, os intervalos de frequência que o inversor trabalha. A gente tem o fator de potência, que o inversor, de certa forma, ele consegue ajudar a ajustar o fator de potência, caso seja necessário. E aqui a gente tem a corrente máxima de saída do inversor, que é como eu tinha falado antes, é um parâmetro muito importante para a gente dimensionar a proteção do sistema. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma corrente de 25 ampere na saída do inversor. Eu não posso colocar um disjuntor menor que isso. Eu tenho que dimensionar tanto os meus cabos quanto os meus disjuntores para essa potência. E aqui, da mesma forma, a gente tem uma ficha de dados já para um inversor off-grid. No caso aqui é um inversor Growatt. Ele trabalha em uma tensão de bateria de 48 volts, ou seja, se eu tenho uma bateria de 12, não, uma bateria de 24, por exemplo, eu tenho uma bateria de 24, eu vou ter que ligar ali, vou ter que organizar meu banco de baterias de forma que tenha pelo menos duas em série para fazer os 48 volts da tensão que o inversor precisa, e em paralelo para depender da carga que eu preciso alimentar. Aqui a gente tem um tipo de bateria que ele consegue suportar, né? Lítio ou chumbo. Baterias de chumbo geralmente são mais baratas, são maiores, não possuem uma vida útil muito grande, tem toda a questão de dimensionamento ali de ciclo, de carga e descarga, ela vai se desgastando muito mais rapidamente com o tempo. Já a bateria de lítio é que a gente vê muito comumente sendo usadas em todos os equipamentos eletrônicos hoje em dia. Celulares usam baterias de lítio, computadores, notebooks, carros elétricos também. São baterias mais com uma densidade de carga maior, elas têm uma vida útil maior também e apresentam mais segurança para abastecer uma carga. Porém, também são bem mais caras do que de chumbo ácido. Basicamente, a gente tem também os outros parâmetros que inversores comuns têm. A gente tem a potência nominal dele. A gente tem, se o inversor off-grid ele consegue trabalhar em paralelo com outros inversores, no caso, por exemplo, ele consegue trabalhar com outros 6 inversores para abastecer, né, claro, para que eu não tenha só um inversor abastecendo uma carga enorme. Eu posso dividir isso, ter vários inversores para ter uma maior segurança e um maior banco de carga mesmo para alimentar. E aqui as tensões de funcionamento e tensões de operação de MPPT. No caso, faixa de tensão. Aqui, como a gente pode ver, ele tem uma faixa de tensão já um pouco menor do que aquela mostrada no on-grid, que gira entre 120 e 430, né, em tensão de corrente contínua, assim como o antigo. E possuem, geralmente, isso vai, claro, depender do modelo, mas geralmente eles possuem uma quantidade de MPPT um pouco ali menor. Vai variar entre 1 e 2 MPPTs, porque o objetivo dele não é gerar para injetar, é gerar realmente para armazenar e organizar o sistema que precisa daquilo. Ele não tem a necessidade de ter uma geração tão alta assim. Tanto é que a gente vê potências de inversores off-grid bem menor, bem em geral, menores do que de inversores on-grid. Tanto é que a gente pode, dessa forma, trabalhar com paralelismo dos inversores off-grid. E também a gente tem as correntes de carregamento, né? A corrente máxima que ele vai carregar a bateria. Isso vai variar também da questão da bateria e do inversor. Isso varia também, claro, a tensão da bateria está em 24, 48, mas todos ficam nessa faixa. Ao segundo.
Eu acho que a gente pode parar por aqui, que aí eu vou só explicar essa parte que a gente passa para o projeto. Na próxima, começa com o projeto e estudo de caso. Deixa eu só passar essa. Parou? Pronto. Só explicar aqui essa parte, né? Aqui é basicamente um modelozinho simples que a gente tem de alocação de placas em um telhado, né? Por exemplo, aqui a gente tem um telhado com três águas, né? Tem essa água, essa orientação do telhado, essa e essa. A gente não pode colocar um conjunto de placas em orientações diferentes na mesma MPPT, porque isso vai ocasionar um problema de. No caso, se eu tiver, por exemplo, um MPPT e duas strings. Eu ligo a string 1 em uma face, virada para uma orientação, e a string 2 na outra face, virada para outra orientação. Como eu já falei, como depende muito da incidência da irradiação, se eu tenho duas faces com orientações diferentes, eu vou ter irradiações ali diferentes, eu vou ter gerações diferentes na mesma string, indo para a mesma MPPT. Isso vai ocasionar um problema de corrente entre as strings e pode ocasionar problemas tanto no inversor como problemas na própria placa. E por isso que é importante escolher o inversor correto, com o número de MPPTs corretas para a situação. No caso aqui, eu precisaria de um inversor com pelo menos 3 MPPTs para esse cliente, porque eu tenho três quedas diferentes e todas as três eu vou precisar usar, não vou ter como alocar de outra forma, então eu preciso de 3 MPPTs. Então, para considerar o que eu preciso levar em conta para dimensionar o inversor, preciso saber qual é a potência dele, claro, como eu já tinha falado, potência de geração dele. Preciso saber como é o telhado desse cliente, porque se for um telhado muito complicado, com várias águas, pequeno, eu preciso de muitas MPPTs. Se não der certo com o inversor, o caso de microinversor, que eu não citei, mas ele é um inversor, basicamente, ele consegue fazer a geração placa por placa. Então, essa questão de orientações diferentes não vai ser um problema para o microinversor. E é isso. Preciso escolher um inversor a partir de todas essas, considerando tudo isso. Pois eu acho que a gente pode parar por aqui, aí volta próximo com o projeto.